Fala pessoal, bem-vindos ao Destravando a Matemática. Eu sou o professor Rafael Fernandes. A gente vai falar de um tema super interessante hoje, cai muito no Enem, cai em vários concursos, na verdade, que é a função de segundo grau. Vamos lá? Vem comigo. Bom, pessoal, quem não viu ainda, dá uma olhada na aula aqui, clica no link aqui embaixo, dá uma olhada na função de primeiro grau, tá? Porque a forma de você analisar uma função é bem parecida. É óbvio que cada função, né, vai ter uma cara diferente, como vocês vão ver aqui, mas a maneira de analisar domínio, imagem, como é que a gente acha, como é que a gente dá um valor do domínio, acha o valor da imagem, é bem parecido. Então, vale a pena conferir. Bom, primeira coisa, função de segundo grau, ela vai ter essa cara aqui, tá, pessoal? Repara o seguinte, vem comigo. Se esse ar for zero, isso aqui some. Vê se não fica igualzinho a função de primeiro grau aqui, ó. Bx vezes c, tá? Então fica igualzinho. Então o único valor que não pode ser zero aqui dos três é o a. Porque se o a for zero, vira uma função de primeiro grau. Então, no nosso caso aqui, a gente quer uma função de segundo grau. Eu coloquei três exemplos aqui, justamente para quê? Para você conseguir identificar o a, o b e o c. Pessoal, olha só, se liga aqui comigo. Identificar o a, b e c é o mais importante, é o mais fácil e é o mais importante. Por quê? Porque vocês vão ver o seguinte, todas as contas que vêm depois dependem do A, do B e do C. Então, se você começar por aí, você errar isso aí, cara, já vai começar tudo errado, você vai fazer uma função de conta à toa. Então, identificar o A, B e C é importantíssimo, beleza? Então, vamos lá. Primeiro exemplo aqui, ó. Quem é o A? Quando a gente não coloca nada da frente aqui, você tem que lembrar que tem um umzinho, tá? Então, se você esquece disso, bota logo um ali, ó. Tem letra, não tem nada na frente, tá com um ali, tá? Para você lembrar que é um. Então, nesse caso aqui, ó, quem é o A? 1. Quem é o B? 1. Quem é o C? Menos 2. Tá? Então, é assim que você identifica. O A multiplica o x ao quadrado, o B multiplica o x e o C é quem está sozinho lá. Aí, eu coloquei dois exemplos aqui. Um, quando o B for zero e o outro quando o C for zero. Olha só, repara o seguinte. Se o B for zero, esse número todo aqui dá zero. Se sumir, vai ficar só isso aqui, ó. Vê se não está parecido com o segundo exemplo aqui, ó. Quem é o A aqui no segundo exemplo? 3. Quem é o B? Não tem, porque não tem x. Ele sumiu, ou seja, porque o B é 0. E quem é o C? Menos 4. Tá? Então, ó, o último exemplo aqui. Repara o seguinte, ó. Quem é o A? Menos 5. Pessoal, não esquece disso, eu falo isso sempre. Menos 5 e 5 são coisas completamente diferentes. Então, ó, não tem um sinal aqui, esse número aqui é o menos 5, o A é menos 5, beleza? Não esquece disso, hein? O B é menos 3, ó, quem está multiplicando x aqui é o menos 3, e como não tem o C é 0, tá? Zerinho, acabou. Então, primeira parte é a mais importante, tudo que vem depois depende disso aqui. Vamos para a segunda parte, que também é super importante. Análise de gráfico. Ó, parábola, que é o nome dessa figura aqui que é formada quando você vai representar essa função de segundo grau, tá? Bom, eu coloquei aqui a representação do primeiro exemplo. Essa parábola que eu desenhei aqui é uma parábola que é o desenho do primeiro exemplo aqui, tá? Mas eu vou falar de algumas coisas que você tem que prestar sempre atenção. Primeira coisa, a parábola é essa curva, né? Ela vem, ela atinge um valor que pode ser mínimo quando ela está virada para cima, que é esse exemplo aqui, tá? Sorrindo. Tá vendo? Igual uma boquinha sorrindo? Então, e ela pode fazer assim também, ó. Tá virada para baixo, ou seja, tristinha, tá? Então, ó, ela pode estar assim ou ela pode estar assim. Repara o seguinte, vê se você concorda comigo. Quando ela tá assim, ó, o valor vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, atinge um valor mínimo, ou seja, ela não continua para baixo e depois ela volta a subir. Tá? Vocês vão ver que na hora de analisar problema isso é fundamental, pessoal. Então não esquece, ó. Quando ela está virada para cima, ela vem, atinge um valor mínimo e depois sobe de novo. Quando ela está assim, virada para baixo, ó, ela vem subindo, atinge um valor máximo e depois desce. Aí você vai falar assim, Rafael, mas como é que eu sei quando está virada para cima e quando está virada para baixo? Molinho, pessoal, molinho. Olha só, é só olhar o A. Quando esse A aqui é positivo, ela está sorrindo, tá? Pensa na conta do banco. Quando você chega na conta do banco, olha positivo e você não fica sorrindo? Então, a mesma coisa. Se o A é positivo, tá sorrindo. Se o A é negativo, tá tristinho, tá para baixo, tá? Então, o A é positivo, o A é negativo. Isso é a primeira coisa. Mas para você continuar fazendo uma representação e entender o gráfico de uma parábola, é importante que você identifique as raízes. O que são as raízes? Quando essa parábola corta o eixo horizontal
Nesse caso, dessa parábola aqui, a gente vai ver ali que ela corta nesses dois valores. Ó, vem comigo, vem junto. Ó. A parábola vem, corta o eixo horizontal nesse ponto, desce, atinge o valor mínimo, que a gente chama de vértice, e sobe e corta de novo. Rafael, mas ela sempre corta em dois pontos? Não, isso nem sempre acontece. Ela pode fazer assim, ó, pode vir, encostar só no pontinho e voltar. Vai ter uma raiz só, tá? Ou simplesmente ela não precisa nem contar, ela pode vir aqui embaixo, ó. Quero nem saber do eixo horizontal, passou direto, tá? Quando é que eu sei disso? Tranquilo também, pelo delta. Esse delta aqui que a gente já vai ver é que vai identificar quando você tem duas raízes, quando você tem uma raiz só, quando você não tem raiz nenhuma, tá? Quando a gente tem duas raízes aqui é porque o delta é positivo, tá? Quando a gente tem uma raiz só é porque o delta é zero, né? Então a delta aqui positivo, delta é zero, e quando o delta é negativo é quando a parábola não corta o eixo horizontal, tá? Mas vamos voltar para as nossas análises de gráficos aqui. Pessoal, como qualquer gráfico, o que você tem que ficar atento aqui? Parábola, tá? Você tem que ficar atento a esses três valores. Raízes, se tiverem duas, né? E o vértice. Se você conseguir identificar as raízes e o vértice, pessoal, está com tudo para acertar qualquer questão, tá? Para você desenhar o gráfico, para você entender o gráfico, se entender isso, entendeu tudo. Mas, Rafael, como é que eu faço para calcular as raízes e como é que eu faço para calcular o vértice? Molinho, pessoal, ó, eu coloquei. Ó, como eu disse, essa parábola aqui representa o primeiro exemplo aqui. Então, vamos ver como é que eu montei essa parábola aqui. Então, a primeira coisa que eu falei, ó, o A, identificar se o A é positivo ou negativo, né? Se o A for positivo, a parábola está virada para cima. Isso é a primeira coisa importante. Outra coisa importante é você identificar as raízes e o vértice, tá? Você identificando as raízes e o vértice, no caso, nem sempre tem duas raízes, como eu falei, mas você vai ver que pelo delta você já consegue dizer se tem uma, duas ou nenhuma raiz. Então, a primeira coisa que vamos fazer, vamos calcular esse delta aqui, ó. Delta, B ao quadrado menos 4AC. Pessoal, isso tem que estar na veia. Delta igual a B2 menos 4AC. Quem é esse A, quem é esse B e quem é esse C? Justamente o A, B e C que você identificou aqui, tá? Então, vamos lá. Delta, B ao quadrado, quem é o B aqui? 1. Então vai ficar 1 ao quadrado menos 4 vezes o A. Quem é o A? 1 também. E quem é o C? Menos 2. Beleza? Então, delta, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Lembra, pessoal, qualquer expressão, primeiro a multiplicação, depois a soma. Então, primeiro essa multiplicação aqui, depois você soma com o valor ali. Então, 1 ao quadrado é 1. Esse menos multiplicando com esse menos dá mais. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 1, 1. Então, fica essa multiplicação dá 8 e esse 1 ao quadrado dá 1. Quanto que é 8 mais 1? 9. Então, por esse valor do delta, você já consegue dizer se ele tem duas raízes, se ele tem uma raiz só ou se ele não tem nenhuma. Então, se ele for positivo, vão ser duas raízes, que é o caso aqui. Se ele for negativo, ele não vai ter raiz nenhuma. Então, a parábola vai estar passando ou por cima do eixo ou por baixo do eixo, dependendo do valor do A, né? E se ele for zero, só vai ter um valor, né? Porque repara que tem um mais e menos aqui. Se ele for zero, esse aqui some. Então, fica só um valor. Por isso, só tem uma raiz. Tranquilo? Então, ó, achou o delta? Você vai achar as raízes usando a fórmula de Bhaskara. Ó, menos B, mais ou menos, raiz quadrada de delta sobre 2A. Mas, Rafael, tem um mais ou menos. Calma, pessoal, é tranquilo. Você vai fazer uma conta usando mais e outra conta usando menos. Só isso. Então, vai ficar o quê? X igual menos B. Quem é o B ali? De novo, ó, quem é o B? 1. Mais ou menos, raiz quadrada de delta. Quem é o delta? 9. Sobre 2 vezes A. Quem é o A? 1. Tá? Então, ó, vão ficar dois valores. Uma você vai fazer a conta usando mais e outra você vai fazer a conta usando menos. Só isso. Então, usando mais, raiz quadrada de 9 é 3, beleza? 3 vezes 3, 9, né? Então, ó, menos 1 mais 3 dividido por 2, isso dá 2 dividido por 2, que dá 1. E menos 1 menos 3 dividido por 2. Repara que daqui para cá, pessoal, só muda o sinal. O resto é igualzinho. Ó. Menos 1, 2, 3. Menos 1, 2, 3. Só muda o sinal. O resto é igualzinho. Então, ó, menos 4 dividido por 2, menos 2. Então, as raízes aqui, 1 e menos 2. Dá uma olhada no gráfico aqui. Vem comigo. Ó. 1 e menos 2. Então, são justamente os dois pontos onde a parábola corta o eixo. Beleza? Identificou isso? Pô, 90% feito. Agora, identificando o vértice.
menos b sobre 2a, menos delta sobre 4a. Os mesmos valores. Lembra que eu falei lá no início que é importante você identificar corretamente o a, b e c? Justamente porque tudo depende deles, né? Então vamos lá. Achando o vértice. Menos b, menos 1, sobre 2 vezes a, que é 1. Menos delta, a gente acabou de calcular o delta, 9, sobre 4 vezes a, 4 vezes 1. Então isso dá o quê? Ó? Menos meio e menos 9 quartos. Tá? Você vai ver que isso aqui é 0,5, né? Menos 0,5, isso aqui acho que dá 2,25 alguma coisa. Ó. Eu botei aqui bem no meio, ó, menos 1, menos meio e menos 9 quartos. Tá? Então você identifica o vértice aqui. Que nesse caso aqui da parábola é o menor valor dela. Ela vem caindo, vem caindo, vem caindo, vem caindo, atinge o mínimo e depois volta a subir. Então, se qualquer problema que você possa imaginar, que você vai ver, ó, qual o valor mínimo e tal, você já sabe que é o vértice. E se fosse o valor máximo, ela está aí assim, ó, virada para baixo, o valor máximo seria o vértice de cima, tá? Isso é fundamental, pessoal. Raízes, vértices, tudo, você consegue fazer tudo. E lembra sempre, identifica corretamente o A, B e C para você não errar tudo, chegar no final e começou tudo errado, tem que apagar tudo de novo, porque a gente sabe que é horrível, beleza? Gostou? Pô, fala para aquele amigo, você sabe que vai fazer o Enem ou que vai fazer qualquer concurso, tá? A função sempre cai função, pessoal, sempre cai função. Gostou então? Dê um like, se inscreve no canal aqui para dar uma ajuda para a gente dar continuidade nesse projeto, tá? Tem sido muito legal fazer essas aulas. Valeu?